Boa noite, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade para você e para toda a sua casa. Eu te convido nesse instante para juntos iniciarmos a leitura do capítulo 3 da carta aos Hebreus e assim crescer com a consciência em Cristo e jamais desviar do mesmo, porque o foco do autor aos Hebreus é justamente mostrar Jesus como o único acesso a Deus. Não há um outro meio, tá bom? Então no capítulo 3 nós vamos iniciar onde o autor vai fazer essa releitura e trazer à memória do povo, dos eleitores dele, esse texto, dos ouvintes deles, essa importância de Jesus na nossa relação com Deus, na nossa proximidade com Deus, como ponte, tá bom? E no final nós oraremos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ou seja, que foi chamado por Deus, foi chamado do céu para o céu, ou seja, eu tenho uma vocação celestial, minha âncora está nos céus, eu não fui chamado para uma vocação, para um fim na terra, o meu fim é o céu. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Tá vendo? Logo no início do versículo vai falar para a gente considerar. E a palavra considerar que ele está dizendo aqui é katanoei. Essa palavra katanoei, ver, observar, olhar, é mais do que simplesmente um olhar. Eu posso olhar algo, alguém, e não reter nada do significado daquilo, da lição daquilo, do ensino daquilo. Não. O considerar aqui é manter o olhar fixo, atento. Sim, atento ao ponto de você captar o significado e o ensino daquilo que está sendo falado. É o texto que Jesus diz: considerai os corvos, lá com relação à ansiedade, Lucas 12. Ele está usando o mesmo texto, o mesmo verbo, a mesma palavra, katanoei. Fique atento, tira lição. Se Deus cuida das árvores, dos pássaros, não há de cuidar de nós? Tira uma lição. Então, para que deixar a ansiedade tomar conta do seu ser e desencadear, sintomas, doenças dentro do seu corpo emocionais? Cuidado. Considere Jesus. Porque Jesus, ele vai dizer, é o apóstolo. E apóstolo que é enviado para uma missão, é o enviado de Deus, enviado para uma missão. Então, e esse apóstolo é importante porque no grego, a ideia para eles é de um embaixador, que vai com a autoridade do rei para uma terra distante. Ele vai falar em nome do rei, do país dele, da nação dele. Então, Jesus é que veio como enviado do céu, representando Deus para falar conosco, para que nós pudéssemos ouvir Deus, conhecer Deus. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o sumo sacerdote nós conhecemos, é o que o autor mais vai falar de Jesus como o grande sumo sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós falaremos depois, mas por hora é só você entender de fato o significado. O sacerdote aqui, a palavra latina para ele é pontífex, é construtor de pontes. Ele vai conectar o homem com Deus. Então Jesus é sumo sacerdote que te conecta com Deus, que te traz de volta para Deus. E ele é de fato a pessoa certa, porque ele é Deus, porque ele veio do céu, mas ele é também homem, porque ele nasce de um ventre, Maria. Então ele tanto tem autoridade para mostrar Deus para nós, como para falar para nós de Deus. Foi preciso que fosse assim. E nós um dia confessamos Jesus. Então, por favor, fique atento. O qual Jesus, verso 2, é fiel àquele que o constituiu. Ele é fiel a Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. A casa que é a ideia de edifício, família, um lar. É a mesma palavra grega que os gregos usam, oikos, sentido duplo, edifício, família de Deus, casa dos Hanover.
Então observe que nesse momento ele começa a introduzir a figura de Moisés para mostrar que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés na mente do judeu, na cultura judaica, na vida do judeu, é o homem mais importante de toda a história, de todos os tempos. É o homem que falou com Deus face a face, é o homem que quando se fala de lei, fala de Moisés, fala de lei, está entrelaçado. Sim, a importância de Moisés é enorme na vida do judeu, que peregrinou, que tirou o povo do Egito, que conduziu aquele povo, que os introduziu no descanso na terra prometida. Então o autor vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés também, assim como Jesus foi fiel a Deus na missão dele, Moisés também foi fiel a Deus na missão dele aqui na terra, nessa casa onde estamos, nessa família de Deus aqui na terra. Moisés foi fiel. Jesus, todavia, verso 3, tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra tem a casa do que aquele que estabeleceu. É óbvio, porque Moisés era um no meio da família, ele era terreno, nasceu da terra. Jesus não. Jesus é o arquiteto dessa terra, do universo. Ele é o que tem maior honra do que a casa, a terra, nós, porque ele é o construtor de nossas vidas, é o construtor da igreja, é o construtor da terra. Ele criou tudo, então ele tem maior honra do que a própria casa. Ele é o arquiteto de tudo, então ele é digno de tudo isso. Então ele começa a mostrar que Moisés, diz o texto, pois toda casa, verso 4, é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus é que estabeleceu tudo e demarcou tudo. E Moisés, aí verso 5, era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então observe, Jesus é superior a Moisés. E Moisés, além de ser um no meio da família que conduziu o povo aqui na terra, e esplendidamente, Moisés aqui na terra falou, profetizou a respeito de Jesus, daquele que viria após ele e que todos eles ouviriam. Então pronto. Moisés profetizou a respeito de Jesus, Jesus é superior a Moisés. E Cristo, agora, gente, ele como filho para sempre na casa. E a qual casa de Deus somos nós. Aí ele vai trazer para o âmbito daquilo que de fato é o lugar da habitação de Deus. Conquanto eu penso em Deus como uma família, uma catedral na terra sendo erguida, construída, eu sei que essa catedral do amor de Deus na terra, ela se constrói a partir de pedras simples como eu e você, que um dia confessamos Jesus. Ou seja, esse é uma definição importante, é um conceito importante, é um discernimento importante do Novo Testamento. Nós somos a morada de Deus. Deus não mora em nenhum outro lugar senão no coração daquele que crê. Nós é que somos a casa de Deus. Se nós continuarmos guardando firmes a confissão que fizemos, com toda a ousadia e exultação dessa esperança que nós temos para além da sepultura, para além da morte. Sim, para além de qualquer pandemia na terra, eu carrego uma esperança eterna, porque Jesus está aqui dentro, eu sou casa dele. E aí a partir do verso 7, ele vai falar de algo que traz para nós uma dificuldade de significado, porque ele vai citar aqui agora o Salmo 95, do verso 7 ao verso 11, que são os mesmos versículos que tem aqui, do 7 ao 11, aí, quer ver? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, escuta o Espírito, fica atento à voz do Espírito falando com você nesse exato momento na terra, nesse momento. Hoje, e a ideia do hoje aqui é enquanto você tiver vida. Eu quero falar um pouquinho mais do hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto,
onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí ele vai trazer à memória, ele vai aludir nesse instante a 2 textos do Velho Testamento. Um em Êxodo 17, do 1 ao 7, e o outro em Números 20, do 1 ao 13. Os 2 momentos se referem a 2 lugares diferentes. Porque quando ele diz aqui a palavra provocação e o dia da tentação, quando você pega essas 2 expressões, as palavras, e traduzem do hebraico para cá, elas têm o mesmo significado. Aliás, não têm o mesmo significado. Elas querem expressar para nós 2 lugares diferentes. Massá e Meribá. É o que está escrito lá. Como foi Massá e Meribá. Refidim. E um dos momentos é justamente esse. Em que o povo... Os 2 momentos se referem a esse início. A esse broto que gera de rebeldia no coração. É o povo rebelando. Sede, protesta contra Moisés, e depois vem a lamentação. Ah, nós estávamos lá no Egito, tínhamos isso, tínhamos aquilo, e o Senhor nos trouxe para morrer aqui no deserto, sem pão, sem água, sem não sei o que. É a murmuração da vida, e começa a desconfiar de Deus e desobedecer a Deus. É isso que ele está trazendo. E um dos momentos é justamente aquele momento em que Deus chama Moisés e fala: Moisés, fala aquela rocha que vai brotar a água dela. Moisés não fala, Moisés fere com a vara a rocha. No texto de Números 20. Sai a água. Mas em função de Moisés não ter percebido, discernido, não ter confiado literalmente que ele tinha que falar a rocha, Moisés também é proibido de entrar na terra prometida. É difícil de entender isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. É um pouco lenda dos judeus, mas também uma história real para eles, e que ganha um significado muito grande para mim, conforme Paulo lá em 1 Coríntios 10. Aquela pedra que os seguia no deserto, de onde brotava água, o texto diz aquela pedra, Paulo define aquela pedra, era Cristo, viva caminhando. Então Moisés não tinha que ferir, ele tinha que falar mesmo. Fique atentos a isso. Então, por favor, observe Cristo. Não negligencie, talvez seja por isso o detalhe. Não murmure, não reclame. No seu momento de sede na terra, espere Deus, Jesus está aí, a rocha vai estar aí, vai saciar você. Não lamente, não proteste, não desconfie de Deus, não desobedeça a Deus. Fique atentos. Olha, verso 12 em diante. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sim, pecado que está veloz, matando e destruindo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Eu faço parte, o sêmen de Deus está aqui. Se de fato nós guardarmos firmes até o fim a confissão, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto sempre se diz, verso 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação no deserto, no Massá e Meribá. Ora, a pergunta agora é o seguinte: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Não eram todos Israel, o povo de Deus? Por que eles não entraram então? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram lá no deserto e cujos cadáveres caíram lá no chão do deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É simples aqui. Para longe de tentar discutir se perde salvação ou não, se você é predestinado ou não, eleito ou não, não me interessa. Israel é o povo de Deus, é o povo da eleição. Eles foram chamados do Egito para possuir a terra prometida. No entanto,
por incredulidade, diz o texto, por desconfiança de Deus, por desobediência, essa rebeldia adoecida pelo pecado entra no coração, eles ficaram prostrados no deserto, eles não entraram no descanso de Deus. E o descanso de Deus hoje para nós é Jesus, é o repouso sabático. Sim, é Jesus. Então, por favor, quando ele diz o texto hoje se ouvides, é porque não tem amanhã mesmo. Não tem daqui a 1 hora, não tem daqui a 1 minuto. Hoje é esse instante existencial importante para a sua vida. É mais do que o dia que amanheceu e vai entardecer daqui a pouco, quando você fechar os olhos. Não, é esse exato instante que você está tendo a oportunidade. Não endureça o seu coração aí não. Creia, confesse Jesus, decida andar com Ele. E não deixe o pecado tomar conta de te fazer um rebelde desconfiado de Deus. Deus te chamou para possuir a terra prometida, então não morra nesse deserto da vida, não deixe sua alma aqui lambuzada no pecado, não. A alma da gente quer ficar, não, mas a gente no Espírito quer entrar no céu, então por favor, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não deixa a sua alma aqui não, tira a sua alma do pó do pecado, levanta nesse instante, dá um brado aí e confessa Jesus. E aí você vai entender que para Deus não tem passado, não tem futuro. E também não tem presente. Deus é. Tudo acontece agora. O que o autor está dizendo é que na existência, o que hoje é, foram chamados mais de 1 milhão do Egito. Aquela geração não entrou. O que hoje é, amanhã pode não ser, se existiu amanhã. O que hoje não é, amanhã pode ser. Na existência assim, todo dia chamado hoje, todo instante eu creio, eu confesso, eu trago à memória quem eu sou, representante de Deus na terra, cidadão do céu, que possuo em mim aqui a semente de Deus e que fiz a confissão da esperança que transcende a sepultura. Então, por favor, largue a incredulidade, saia desse chão da rebeldia, da murmuração, e suporte tudo com fé em Deus, porque Deus disse que nunca e jamais te abandonará. E se Ele te pediu, e se Ele te chamou com essa esperança de entrar no descanso, no céu em Jesus, que já te habita, porque você faz parte do céu. Não duvide, creia, ore comigo nesse instante, coloque sua vida, mais uma vez coloque sua casa, coloque seu coração, sua mente, sua alma, suas fraquezas, suas dores, seus traumas, suas inseguranças, seus medos, coloque diante de Deus. E amplie sua oração para o nosso vale, amplie a sua oração para o nosso estado, para o nosso Brasil, de muitos e muitos que estão sendo sepultados. Olha, gente, num prejuízo que nós só vamos dar conta bem depois. Por favor, abra os olhos, busque a Deus, faça da sua casa uma igreja e busque o Senhor. Pai, obrigado pela graça de estarmos aqui, lendo a Tua palavra ainda, orando ainda, na esperança de que somos cidadãos do céu, chamados, Pai, para ir. Nós somos forasteiros, nômades aqui, mas o nosso descanso, Jesus, no qual estamos, ó Deus, é o céu que já nos habita, aleluia. Bendito seja o Senhor que nos chamou com amor eterno, que bendito seja o Senhor que nunca jamais vai nos deixar sedentos no deserto dessa vida, porque durante esse deserto, essa peregrinação, nesse trem da vida, na existência, o Senhor está presente, o Senhor nunca jamais nos desamparará. O Teu Espírito está conosco, porque o Senhor é o apóstolo, é o sumo sacerdote que tem toda a autoridade, todo o poder. É o Senhor quem domina sobre céus, terra e mar. É o Teu Espírito em nós que nos guia na verdade, nos cura e nos liberta. Aleluia! Então agora, Pai, no poder do Teu Espírito, repreenda toda enfermidade nessa vida e nessa casa. Levanta essa alma que está agora, Pai, titubeando, lambuzando-se no pecado, esse espírito que está ficando rebelde, desconfiado, sim, Pai, desobediente à voz do Senhor. Traz-nos de volta ao chão da obediência, ao chão da fé, não da incredulidade.
Guarda nossa terra, guarda o nosso prefeito, guarda os prefeitos da região do Vale do Jequitinhonha, guarda do nosso estado, guarda o Brasil, guarda a nossa nação, guarda os nossos líderes, dá a cada um deles, Pai, sanidade, Pai. Sim, Pai, tem uns que enlouqueceram, Senhor, não estão dando conta. Faz-os cair, Pai, e ter discernimentos espirituais para enxergar o momento que estamos atravessando. E levanta homens e mulheres na terra, ó Deus, clamando aos céus, porque mais do que nunca, Pai, o nosso socorro venha dos céus, venha do Senhor, que criou todas as coisas. É o Senhor quem nos protege dia e de noite. É o Senhor quem guarda a nossa alma. É o Senhor quem guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. É o Senhor quem nos guarda de dia para que o sol, a praga não nos pegue. É o Senhor quem nos protege de noite, Pai. Oh Deus das trevas do inferno. Guarda cada casa agora. Cerca os nossos onde estiverem. Levanta os que estão doentes. E são muitos que pediram oração. E eu quero colocar cada um desses nomes, Pai, pelos quais nós temos orado todos os dias. Abençoe-nos. Fica conosco. Dê-nos uma noite de paz. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.